irmãos? Todos bem? Você que pode, para nós ganharmos tempo, pode tomar o seu assento e abra a sua Bíblia. Não é combinado, não é agendado, mas Lucas capítulo 24, verso de número 13 a seguir. Enquanto você vai achando Lucas 24, verso 13, eu vou agradecendo a Deus por essa oportunidade, por estar aqui, pela graça e a misericórdia do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcelo, da pastora Adriana, mesmo antes de nós nos conhecermos na Despertai, eu já os via trabalhando em outros ministérios, fazendo outras coisas, e todas as vezes que eu encontrava ou a irmã Adriana ou o pastor Marcelo, sempre eles estavam trabalhando para o Rei. E isso já faz mais de 10 anos. E isso é louvável, porque numa sociedade em que nós vivemos hoje, em que muita gente quer conforto, eles continuam lutando, com dores, com tudo para desistir, mas eles continuam lutando, para não ir para o céu sozinho, mas para levar o máximo de pessoas que eles conseguirem alcançar. Então que o bom Deus continue dando graça, dando virtude a vocês, e que essa casa vai sim resgatar, trazer e recuperar muita gente que precisa trabalhar na seara do Senhor. Eu quero agradecer pelos irmãos aqui. Eu me sinto em casa e eu tenho certeza que Jesus tem uma palavra para nós nessa noite. Eu vou pedir para você continuar prestando atenção na leitura aí da sua Bíblia. Eu já vou lendo e falando, lendo e aplicando, para nós ganharmos tempo. Sentado mesmo, Lucas 24, verso 13 diz o seguinte: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si sobre tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam fechados, porque não o conheceram. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminham, trocam entre vós? E por que vocês estão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles disseram as que diziam a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também não tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: Ó loucos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse para a sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que lhes achava em todas as Escrituras. Chegando à aldeia para onde eles iam, e ele o fez com que iria para mais longe, e eles o constrangeram dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Então ele entrou e ficou com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa,
tomando o pão, o abençoou, partiu e deu. Aleluia. A Bíblia vai relatar para nós que no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, começa um alvoroço em Jerusalém, e 2 discípulos, a Bíblia menciona o nome de um, não menciona o nome do outro, mas isso não tem tanta importância. Mas a Bíblia relata que 2 deles, no meio de todo aquele alvoroço, eles escolhem ir para um lugar onde Deus não ordenou. Eles escolheram partir para um próximo passo sem consultar a Deus. A Bíblia vai dizer para nós que eles estão indo 11 quilômetros à frente de Jerusalém. A Bíblia vai relatar para nós também que eles estavam falando entre si. Eles estavam conversando entre eles porque eles não estavam entendendo, não estavam querendo aceitar aquele tempo e aquilo que estava acontecendo na vida deles. E o que mais chama a atenção é que Jesus chega perto deles, eles não percebem, porque a Bíblia vai dizer também que eles estavam tristes, e a tristeza é um negócio perigoso. Por causa de tristeza a gente sai de casa, por causa de tristeza a gente muda de emprego, por causa de tristeza a gente deixa relacionamento, a gente muda de cidade, a gente bloqueia pessoas por causa da tristeza. No momento da tristeza, a gente tende a tomar algumas decisões que só vão piorar aquilo que já está ruim. Mas a tristeza tem algo bom, e a única coisa boa da tristeza é que quando Jesus percebe que eu ou você está triste, Ele se aproxima, Ele escuta e Ele dá a direção que nós precisamos andar. A Bíblia vai relatar para nós que eles estão, por causa da tristeza, cegos, porque a tristeza deixa a gente cego. Você vai entender, e você já viveu essa situação, seja dirigindo o seu carro, seja pegando um carro de aplicativo. Você coloca o destino lá para onde você quer ir, e de repente o motorista ele entra numa rua antes ou depois. E aí o computador de bordo do GPS vai começar a recalcular a rota. Só que o interessante é que o carro continua andando e vai recalculando a rota. Você não precisa parar. Estes homens estão indo para um lugar que não era para ir, mas Jesus, que poderia ter aparecido para a mãe dele, ele poderia ter aparecido para os discípulos primeiro, ele escolheu aparecer para 2 que estavam tristes. Então, se eu ou você, em qualquer situação que seja, a gente para e começa a falar: Deus não está me vendo, Deus não está me enxergando. Deus está te vendo sim, Ele está te contemplando sim, e nessa tristeza você não vai ficar, porque Ele vai dar a solução que você precisa. A Bíblia vai dizer para nós que enquanto esses homens estão caminhando, Jesus está fazendo um trabalho psicológico, porque não tem nada mais triste, não tem nada mais angustiante, irmão, quando você quer falar, quando você quer desabafar e não tem ninguém para te ouvir. Pior ainda é que quando chega alguém para te ouvir, a pessoa não dá atenção. Isso ainda é pior. Uma coisa mais ruim que isso é quando você tem alguém para te ouvir que começa a comparar as coisas que você está passando e vivendo. Porque o fulano passou, porque o fulano superou, mas cada um de nós temos uma estrutura física, emocional, e cada um é tratado de uma maneira. Então Jesus agora, por causa da tristeza que eles estão, Jesus começa a fazer com que eles coloquem para fora. A Bíblia está dizendo aqui: o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Qual que é o assunto? Qual que é o problema? E eles começam a falar, começam a expor, porque a última imagem que estes homens têm
é de um Jesus crucificado, é de um Jesus morto pendurado na cruz. É um alvoroço dentro da cidade. Essa é a última visão que eles têm, porque depois disso eles estão indo para um outro lugar. E você leu aí na sua Bíblia também que tudo que eles começaram a ouvir depois disso, tudo que tinha acontecido, foi o que os outros falaram, foi o que os outros disseram. Eles não tiveram uma experiência, e um dos motivos da tristeza é esse. Alguns viram e nós não vimos, alguns ouviram e nós não ouvimos. E aí começou aquela esperança, porque eles tinham uma esperança, mas mal sabiam eles que Jesus estava no caminho, que Jesus estava todo o tempo acompanhando, que Jesus estava seguindo para onde eles iam, que Jesus estava dando atenção àquela dor. E mal sabiam eles que Jesus daria a solução que eles precisavam. Então nessa noite, não abra mão daquilo que você tem orado, daquilo que você tem apresentado, daquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, porque ainda que a tristeza tenha tentado te consumir, o Senhor está te olhando, está te vendo, está te contemplando, e do jeito que está, não vai ficar. Não vai. Eles estão caminhando, eles estão seguindo. E no versículo de número 27, a Bíblia vai dizer para nós que depois que Jesus ouviu, fez com que eles colocassem aquela angústia para fora, aquela agonia para fora, aquele desejo de falar, eles colocaram para fora. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus não fez nenhum milagre físico. Jesus também não abriu a visão deles naquela hora. Mas Jesus fez algo que infelizmente na sociedade que nós vivemos hoje, nem todo mundo quer, nem todo mundo gosta, nem todo mundo dá a verdadeira atenção que se deve dar. No versículo 27 a Bíblia vai dizer para nós que, começando por Moisés até todos os profetas, Jesus foi explicando sobre a palavra. Ele foi falando da palavra. A Bíblia não vai mostrar para nós em que quilômetro Jesus encontrou esses homens. Emaús para Jerusalém eram 10, 11 quilômetros de distância de um lugar para o outro. Mas nós podemos imaginar que Jesus encontra eles, por exemplo, no quilômetro de número 5. Jesus vai do quilômetro de número 5, falando de Moisés, de Josué, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel. Ele vai falando a história dos reis de Israel, ele vai falando as profecias dos profetas maiores e menores, ele vai falando tanto da palavra, ele vai explicando tanto a palavra, que a hora passa, aqueles homens não veem, a hora passa, eles não começam a perceber que aquela tristeza está começando a passar, porque eles estão sendo alimentados pela palavra, orientados pela palavra. A tristeza já não consegue ficar, porque a palavra vai entrando e vai confortando, vai consolando, vai dando esperança de um dia melhor. E quando eles chegam no lugar, se Jesus não para de falar, eles passam um ponto, porque é o que está no verso 28. Jesus passa um pouquinho para frente, olha para eles e diz mais ou menos assim: aqui que vocês param? A parada de vocês é aqui? Então, boa noite, porque eu vou seguir. Mas eles mesmos, olhando o horário, as condições, aquela palavra tão gloriosa, aquela palavra tão gostosa, a Bíblia vai dizer no verso 29 que eles se constrangeram e disseram para ele: fica mais um pouco, fica mais um pouquinho. Se eles estivessem com a visão aberta, já sabendo que era Jesus, certamente eles diriam e cantariam aquele corinho que a gente sempre cantou: fica, Jesus, mais um pouquinho, fica, Jesus, mais um pouco, fica mais um pouco e não vai embora não. O Senhor me acompanhou por esse caminho, eu estava triste, fugindo do que não era para fugir, mas nessa noite Jesus te trouxe aqui para
recalcular a sua rota. Ele não vai escrever outro livro. Ele vai escrever no mesmo livro, parágrafo, na outra linha, um novo capítulo na sua história. E o nome dele continuará sendo glorificado. Eles pararam em frente à casa, deixaram com que ele entrasse dentro daquela casa. E o verso de número 30, e eu caminhando para o final, a Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa, e estando com eles à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu. Existe algo na cultura local judaica que o dono da casa, quando você convida alguém para ir almoçar na sua casa, certamente você faz o almoço, não é assim? Na cultura judaica é a mesma coisa. Porém, eles têm um costume, eu tinha um costume naquela época, de que somente o dono da casa, o pai de família, que abria, que dava água para lavar os pés, e era ele que partia o pão, era o dono da casa. Jesus é tão maravilhoso, irmão, que quando ele entra na minha casa, quando ele entra na sua casa, eu não sou dono de nada. Você também não é dono de nada, porque a partir do momento em que Jesus entra na casa, ele se torna o dono da casa. Ele coloca no lugar o que tem que colocar, ele manda embora o que tem que mandar, e ele traz o que precisa trazer para que haja vida dentro da casa. Eu creio, Deus. Ele não ia nem entrar e agora ele virou o dono da casa. Ele parte o pão, abençoa e dá para eles. Aí no versículo 32 a Bíblia diz o seguinte: e disseram um para o outro: porventura, eu não sei se você sentiu, mas eu senti no caminho, não ardia em nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava, quando ele abriu as Escrituras, e na mesma hora, não foi no outro dia, não foi no outro mês, eles não deixaram para janeiro de 2025, no mesmo dia e na mesma hora, eles se levantaram e tornaram para Jerusalém. Acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Eles saíram de um caminho, encontraram com Jesus. Jesus fez o que era necessário por eles. Eles cearam com Jesus dentro da casa. Jesus abriu e deu o pão, porque é no partir do pão, é no ingerir o pão, que os nossos olhos se abrem, que a tristeza vai embora, que a palavra arde, e nós tomamos a decisão. Orar, nós temos que orar sem cessar, mas tem decisão que você não precisa nem orar, você tem que tomar a decisão, você tem que tomar a ação. Tem decisões que o anjo não vai descer, que a bandeja não vai chegar. É se levantar e fazer, é se levantar e realizar, é se levantar e dar o start para que a coisa aconteça. Jesus está no controle de tudo, e Ele vai nessa noite dar a coragem, dar a ajuda, dar o escape que você precisa para decidir e fazer o que só você pode fazer. Eles se levantaram, esqueceram o cansaço, esqueceram que estava de noite, esqueceram se era perigoso, se não era. Eles voltaram para o lugar da onde eles não deveriam ter saído. Se reuniram com os seus discípulos ali, explicaram o que aconteceu, ficaram por partir do pão. Se você notar, no Evangelho de João, capítulo 16, a Bíblia vai dizer
que Jesus dá a instrução que quando ele for, ele precisa ir para que o Espírito Santo venha, para que o Espírito Santo faça a segunda parte do ministério de Jesus. Jesus já veio remir os pecados da humanidade e agora ele deixou o Espírito Santo como administrador da igreja, aquele que nos aconselha, aquele que nos aponta para onde nós devemos andar. E Jesus ele deu uma instrução também: não saiam de Jerusalém. Se você ler depois Atos capítulo 1 e Atos de capítulo número 2, você vai ver que tinham 120 pessoas reunidas numa casa. Na onde era essa casa? Jerusalém. Aonde o Espírito Santo desceu, batizou, fez morada. Agora você imagina se aqueles dois homens não tivessem encontrado com Jesus, ou se Jesus não tivesse encontrado com eles. Eles não teriam participado do Pentecostes, eles não teriam participado do início da igreja, eles não teriam vivido a comunhão que a igreja vive em Atos dos Apóstolos, eles não teriam visto os milagres que acontecem no livro de Atos dos Apóstolos, porque a tristeza queria enganá-los, porque a tristeza queria fazer com que eles parassem. Então, pelo amor de Deus, eu termino aqui: não deixe a tristeza te parar, não deixe a tristeza tirar você da rota, não deixe a tristeza estacionar você. Se você não pode viajar para outro país, na rua da sua casa tem um monte de gente precisando conhecer o Evangelho. Se você não pode ir para outra cidade, no seu trabalho tem um monte de gente que precisa ouvir o Evangelho. Eles não querem palavras bonitas, eles não querem um português polido, eles querem ouvir da palavra, da palavra, da palavra, a palavra que nos põe de pé, a palavra que nos coloca no caminho certo. É isso que eles precisam, e para isso você não precisa ter muita coisa, você só precisa dizer: eis-me aqui, Jesus, eu estou aqui, e aquilo que eu não sei, e aquilo que eu não tenho, o professor Espírito Santo está disposto a depositar em você. Será que tem alguém aqui nessa noite que o Espírito Santo pode usar no trabalho, na casa, no meio da família, na vizinhança, da cidade local? Que nessa noite o Espírito Santo consiga falar melhor ao seu coração, que a tristeza vai embora e que ainda hoje você tome as decisões que você precise tomar, que você tome o caminho que Jesus disse para você andar, porque certamente Ele vai mandar no seu caminho muita gente que está na tristeza, que está na agonia. Alguns não precisam nem que você abra a boca, eles só querem falar, eles só precisam que você ouça. Às vezes você na sua casa não pode falar, porque lá é um ambiente hostil. No trabalho então piorou, porque no trabalho ninguém liga para ninguém. Mas aqui você pode falar, aqui você pode chorar, que ninguém vai apontar o dedo para você, ninguém vai lançar no seu rosto o que você está vivendo, porque aqui você é consolado, porque o céu está te vendo, o céu está se assistindo, e do jeito que as coisas estão, elas não ficarão. Você que pode, aplauda essa palavra e glorifique o nome do Senhor.